Primeiramente, quero manifestar a minha alegria em estar novamente com os irmãos. É sempre bom rever irmãos queridos. Eu acho que eu não poderia iniciar a minha fala sem dizer amados e amadas, né? Irmãs da IPI de Sorocaba. A família deve estar a caminho, são 3 netos agora, então a dificuldade é grande. O vô saiu na frente, deixou a esposa e os netos para trás. Como o vô é meio chato, não gosta de chegar atrasado, então eu não sou mineiro, mas eu nunca perdi o trem, né? Então, agora eu estou quase mineiro, trabalhando em Minas, filho de mineiro e casado com uma mineira. Eu já me sinto quase mineiro, mas quero mais uma vez manifestar a minha alegria. Sei que o nosso momento é curto e pastor, eu não vou falar assim de idade avançada, senão eu vou condenar o pastor da igreja, né? Mas pastor experiente fala muito, né? Fala muito, então a gente precisa tomar cuidado. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, de 12 a 16. Enquanto os irmãos abrem, eu quero trazer a saudação da IPI de Alpinópolis. Alpinópolis, uma cidadezinha pequena, rodeada de montanhas, lá no sudoeste de Minas. E nós estamos lá desde o ano passado, um trabalho muito gostoso, desafiador, presbitério novo, e um trabalho onde pastores muito antigos da nossa igreja pastorearam, igreja com uma história bonita. Reverendo Lutero, Cinta Damião foi pastor da igreja. A igreja na época do início da implantação do evangelho lá, teve o seu templo queimado. Enfim, tem uma história muito bonita e hoje ela é uma igreja assim, com uma credibilidade muito grande dentro da cidade. Um pastor que nos antecedeu, fez um trabalho muito bom. A igreja é muito conhecida, muito respeitada. Estamos muito felizes ali naquele trabalho. Filipenses 2, de 12 a 16, a palavra de Deus diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Curvemos as nossas cabeças numa palavra de oração. Senhor Deus e Pai, aqui está a nossa vida colocada no Teu altar. E nós queremos Te pedir, ó Deus, fala conosco através da Tua palavra. Que nenhum impedimento, Senhor, haja de tal maneira que possamos ouvir e entender a Tua palavra. Ouvir e ser desafiados pela Tua palavra. Fala conosco, esconda-nos atrás da Tua cruz e manifesta através do abrir da nossa boca, apenas então somente o Teu querer. É o nosso pedido, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Olhando para o texto, talvez a primeira questão que teríamos diante dele seria exatamente esta: como desenvolver algo que recebemos como dádiva de Deus? Um ato da graça divina. Porque o texto nos diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como desenvolver algo se recebemos sem merecer? Se quando a recebemos, né? E se a recebemos, deveríamos mais ficar contentes e satisfeitos com ela? Por quê? Porque desenvolver nos passa uma ideia de algo incompleto, algo que precisa ser melhorado. Então pensemos bem na expressão: desenvolvei a vossa salvação. Mas o próprio texto vai nos ajudar a entender o verdadeiro significado desse termo: desenvolvei a vossa salvação. Amados, a salvação é algo que temos pela fé, como filhos adotados amorosamente pelo Pai. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou
o que haveremos de ser. Ou seja, somos filhos, mas estamos em um processo. Somos filhos, mas estamos no processo de santificação, no processo de crescimento, no processo de busca de uma intimidade cada vez maior com o Senhor. Mas, por ser algo que teremos plenamente na eternidade, o Senhor quer que nós experimentemos um pouco mais dela aqui, nessa nossa passagem peregrina pela terra. Como poderemos então desenvolvê-la? Nós queremos refletir rapidamente sobre 3 tópicos com os irmãos nesta manhã. Primeiro, como poderemos desenvolvê-la crendo verdadeiramente que Deus habita em nós. Tendo a certeza de que Deus, que habita em nós na pessoa do Espírito Santo, é aquele que opera em nós a sua vontade. O verso 13, ele reforça essa ideia dizendo, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Amados, quanto mais esse Deus operar na nossa vida, e quanto mais tivermos consciência dessa presença, dessa ação, desse poder em nossa vida, mais nós podemos experimentar coisas novas na caminhada. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos dá esse testemunho. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amados, até que ponto temos a consciência dessa presença viva de Deus em nossas vidas hoje? Lembremos-nos de sua promessa, ainda lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Depois dele falar que é dado todo o poder, depois dele convocar a sua igreja, os seus discípulos ali para o discipulado, ele usa essas palavras: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, às vezes, nessa correria da vida, nessa vida atribulada que muitas vezes vivemos, acabamos nos esquecendo desta verdade, ou seja, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo quer iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração. E esse Espírito Santo também nos leva a uma intimidade maior com a palavra, nos leva a uma busca maior cada dia de saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. É o processo de santificação operando na nossa vida, tendo como referência Cristo. No verso 1 deste mesmo capítulo de Filipenses, o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ali ele está se referindo a um esvaziamento de si, para que a vontade do Senhor se cumpra. Um segundo tópico que eu quero abordar é dentro do próprio texto. O verso 14 nos diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Amados irmãos, o pecado que impediu o povo de Israel, que saiu do Egito, a entrar na terra prometida, em menor tempo, foi exatamente este, o da murmuração. É aquela reclamação constante, é aquela situação onde nada está bom, nada nos satisfaz, todos estão errados. Sou um injustiçado, merecia melhor sorte por aí afora. A advertência é enfática: fazei tudo, fazei tudo. Ou seja, todos os nossos atos, todo o nosso procedimento deve ser sem murmuração nem contenda. Amados, se a boca fala do que o coração está cheio, o Espírito Santo habita em nós, não pode haver lugar para o murmúrio e para as contendas. Somos desafiados no tempo presente a vencer este mau hábito, se queremos verdadeiramente desenvolver a nossa salvação. E quantas dificuldades nós temos nesse aspecto. Eu tenho colocado nos estudos de quarta-feira lá na igreja alguns assuntos bem práticos e abordando muitas questões do dia a dia. E nesse dia a dia, amados,
quantas vezes ao sermos contrariados, quantas vezes ao não fazerem aquilo que nós gostaríamos, nós manifestamos, ao invés do fruto do Espírito, manifestamos a obra da carne. Quantas vezes igrejas têm sofrido exatamente por causa disso? Tenho colocado no meu coração um desafio. E eu acho que isso tem sido uma marca dentro até do próprio ministério pastoral, que Deus tem desenvolvido através da minha vida. Trabalhar para que a igreja do Senhor, trabalhar para que a comunidade experimente verdadeiramente esta relação família. E quando eu penso em relação família, não penso numa relação sem problemas, porque não há famílias que não tenham problemas, mas há uma ligação muito forte, a ligação do sangue. E no nosso caso a ligação é maior ainda, porque a ligação é através do Espírito Santo. Este é o algo que nós temos em comum, esta é a marca que nós temos em comum. Este é o algo que deve prevalecer. E sabemos, amados, que vivemos numa constante batalha, numa constante luta. Sabemos que a carne muitas vezes quer prevalecer. Mas se nós tivermos consciência de que o Espírito Santo habita em nós, e só podemos produzir esse fruto se nos esforçarmos para fazer tudo sem murmurações nem contendas. Tenho dito assim que quando respondemos de imediato, não damos tempo ao Espírito e a carne prevalece. Mas quando conseguimos parar um pouquinho, que coisa maravilhosa. Parece que o Senhor vem e fala ao nosso coração e diz: não é desta forma que você deve fazer, não é desta forma que você deve reagir, mas é de outra maneira. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. E o último aspecto é o aspecto do desafio a testemunhar, vivendo como luzeiros neste mundo. O verso 15 nos desafia a viver neste mundo conturbado, de forma irrepreensível e sincera, resplandecendo como luzeiros no mundo. O desafio está ligado intimamente ao versículo anterior. Por quê? Porque ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. O mundo sem Deus vive na escuridão. Mas a palavra do Senhor para nós é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Sabemos que por nós mesmos não temos tal capacidade, mas lembremos-nos, mais uma vez, do apóstolo Paulo escrevendo esta mesma carta, capítulo 4, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você se sente impotente olhando para você, era exatamente o que Paulo sentia quando olhava para si mesmo. Eu não consigo entender nem o meu próprio modo de agir. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal, esse eu pratico. E que palavra diferente ele diz agora: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que você não pode, que eu não posso, que nós não podemos. Mas no Senhor nós podemos todas as coisas. No Senhor nós podemos refletir esta luz que não é própria, esta luz que não é nossa, mas essa luz que vem do Senhor para iluminar onde quer que nós estejamos. Ou seja, em Cristo, com Cristo na minha vida, eu posso todas as coisas. Amados, é o testemunho que temos que dar neste mundo. Não podemos fugir deste mundo ou nos esconder, mas é nele que temos de manifestar a luz de Cristo. É nele que fomos chamados a desenvolver a nossa salvação. Portanto, finalizando, reconheçamos a nossa pequenez e a nossa impotência diante dos desafios propostos. Sejamos honestos na análise de nossas vidas e vamos pedir juntos perdão a Deus pelos nossos pecados. Perdão a Deus porque muitas vezes não temos levado em consideração essa dádiva que Ele nos dá. Cultive um coração agradecido em todas as circunstâncias e nos coloquemos à sua disposição para a realização da sua obra e da sua vontade em nossas vidas. Ouçamos mais uma vez o desafio que a palavra quer colocar em nossos corações nesta manhã. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Que Deus nos abençoe. Amém.